Olá, estamos mais uma vez no programa Sim à Vida, aqui na TV Evangelizar, juntamente com a Casa Provida Mãe Imaculada. Esse programa que vem trazer o valor da vida humana, a sua cultura de vida, desde a concepção até a morte natural. No programa de hoje, nós temos conosco o Dr. Agostinho, clínico geral, especializado na área de imagens, aqui de Curitiba, e que tem um trabalho com o Semplafan. E nós vamos conversar um pouquinho com o Dr. Agostinho a respeito desse trabalho. Seja bem-vindo, Dr. Agostinho. É um prazer estar aqui e poder colaborar com o tema que está sendo proposto. E colabora bastante porque o senhor tem um trabalho Semplafan. É meio que trava a língua aqui, hein? O que é o Semplafan, Dr. Agostinho? É o Centro de Planejamento Natural da Família. Ele foi fundado em outubro de 1983. 83. Então já uma boa caminhada, e ele surgiu para atender uma demanda na época no planejamento natural da família. Então as comunidades se ressentiam de um centro que fosse a referência no planejamento natural. O centro, está só em Curitiba, está no Brasil? Ele tem a sede nacional em São Paulo e vários centros pelo Brasil. A sede internacional na Austrália, no Centro Billings. Então ele surgiu primeiramente na Austrália e foi para outros países? Se espalhou, isso mesmo. Se espalhou pelo... E ele surgiu aqui em Curitiba, nesse tempo, então 1983, para atender essa demanda. Surgiu simples e com uma proposta bastante singela, mas ele acabou podendo atender a demanda, tanto no atendimento personalizado de casais, como de formação de agentes. Os casais, quando eles vão até o Semplafan, qual a dúvida dos casais? Qual é essa demanda dos casais? Aí agora a demanda para o Centro de Planejamento Natural são casais que estão motivados para o planejamento natural. Então, geralmente vem o casal, o homem, esse é um diferencial do método natural, porque é a participação do casal que se busca, e aí nesse ponto ele difere radicalmente de todos os outros métodos. Os métodos anticoncepcionais. Os anticoncepcionais artificiais, porque em todos eles, na verdade, a carga do assunto está sobre a mulher. O método natural, ele traz a participação do homem. E nesse sentido é que ele tem como foco, principalmente, auxiliar os casais na construção de um relacionamento sadio. Não fica somente na questão de ter ou não ter filho, um filho a mais ou a menos, mas todo o relacionamento do casal. Todo o relacionamento, porque a base de um bom planejamento familiar é um casal que vive uma harmonia, tanto no aspecto de relações humanas, e aqui o aspecto da sexualidade é um fator muito importante. Então o casal recebe informações e estímulo para que construa uma relação sadia. É interessante o senhor falar isso porque a igreja nos ensina a respeito do casamento esses dois aspectos. Você tem o aspecto unitivo do casal, que se une por amor, assim como o aspecto procriativo, né? Então, o planejamento, no sentido aqui que a gente está falando, familiar, ele trabalha com esses dois aspectos. Ele aprofunda, mostra ao casal jovem, que é talvez uma grande procura no centro, são casais noivos ou recém-casados, ele procura estimular que eles busquem essa dimensão unitiva, aprofundá-la muito. Porque a gente diz assim, todo ser humano tem o direito de ser gerado numa relação profundamente amorosa.
Então, o casal estando bem nesse aspecto unitivo, ele está autorizado pelo Criador a gerar nova vida. Então, esses dois aspectos, claro, eles se somam, se complementam. E o procriativo, ele deve estar na direção da paternidade responsável. Então, quando nós falamos de planejamento familiar, nós estamos falando aqui, esse termo que o senhor trouxe agora, da paternidade responsável. Exatamente, porque às vezes o pessoal em entrevistas, no meio leigo, ele coloca-se assim: por que a igreja é contra o planejamento familiar? É um equívoco, porque, inclusive no sentido histórico do planejamento familiar, foi no centro da igreja que começou a se desenvolver o tema. E o tema foi desenvolvido a partir da ideia de que os casais devem gerar a vida, chamar à existência aqueles filhos que eles possam acolher com carinho, com ternura e dar a eles condições de uma vida de dignidade. Então, gerar é importante. Agora, sempre tem que o casal ter em mente que ele gera com responsabilidade, pensando no futuro deste ser gerado. A igreja, ela não trabalha nem ela não é contra a vida, no sentido de que o casal deve limitar-se, fechar-se à vida, porém também a igreja não tem essa irresponsabilidade de dizer que os casais devem ter tantos e tantos filhos. Dentro de uma paternidade responsável. O que a gente está vivendo nos dias de hoje é que os casais, embora tendo o desejo de uma família um pouco mais numerosa, mas eles se colocam diante da realidade presente. Então, eles se colocam diante dessa realidade e pensam gerar aquele número de filhos que eles têm condições de acolher e encaminhar. Houve época em que as condições da vida em sociedade permitiam uma família numerosa. Hoje, as condições limitam um pouco. A gente precisa ter sempre o cuidado de que a limitação não esteja baseada no egoísmo do casal. Eu acho que isso é um ponto importante. Mas que esteja focado no desejo de acolher e encaminhar esse novo ser com dignidade. É um tema muito importante, esse tema para os casais. Nós vamos dar um breve intervalo, mas já voltamos, próximo bloco, com o Dr. Agostinho, o programa Sim à Vida. De volta no programa Sim à Vida, aqui na Evangelizar, juntamente com a Casa Pro Vida Mãe Imaculada. Hoje trazendo conosco aqui, entrevistando o Dr. Agostinho e nos falando sobre o Centro Semplafan, esse Centro de Planejamento Natural da Família. Dr. Agostinho, é missão do Semplafan promover atividades que visam a construção da pessoa humana. Podemos dizer que essa construção da pessoa já começa no ventre materno? Sim, eu tenho estudado muito e procurado transmitir o conhecimento que as ciências hoje estão trazendo sobre a importância do tempo da gestação. É engraçado que é um conhecimento que no meio científico já está avançando muito, mas ainda não se popularizou como devia. Os casais devem compreender e aceitar que os 9 meses, o tempo da gestação, são tempos definitivos na construção do novo ser. Então eu tenho insistido, por exemplo, com casais jovens, mesmo com a juventude, que a participação do homem na gestação.
porque nós temos uma cultura do abandono da mãe gestante pelo marido. Ela se vire sozinha. Ela que se vire. E hoje se sabe que a presença masculina, ela determina comportamentos após o nascimento fundamentais no ser humano. Então, aquela história de que a criança ela sente que o pai está próximo, ela ainda estando na barriga da mãe, é verdadeira? É verdadeira. E os casais jovens, às vezes, eles se assustam quando, baseado em trabalhos científicos, eu digo, a criança no ventre materno, ela está percebendo tudo o que está acontecendo ao seu redor. Daí eles ficam, mas como se ela está lá isolada no líquido amniótico? Eu digo, se a mãe está triste, a criança no ventre da mãe está triste. Se a mãe está segura pela presença do marido ou companheiro, com ternura, com segurança ao lado dela, a criança está segura. Então, eles ficam surpresos como que um ser, no meio da gestação, pode estar recebendo e se contactando com o mundo. Através da mãe, sim. Hoje tem inúmeras experiências que mostram toda essa riqueza que é o tempo da gestação. Da gestação. Ele, através do pai, também ele faz essa... É a presença fundamental do pai no tempo da gestação. E o senhor falava no primeiro bloco conosco desse trabalho que é o diferencial aqui, que da paternidade responsável que a igreja propõe, porque trabalha com o casal. Não basta tomar uma pílula, não basta colocar um hormônio dentro de si, é um trabalho do diálogo do casal. Vocês acabam trabalhando muito também com a questão da sexualidade, obviamente, humana. Isso ajuda também na dignidade da pessoa, de perceber mais o valor da pessoa? Em tempos em que se coisificou muito o ser humano em todos os aspectos e que a questão da sexualidade ficou também muito, muito banalizada, recuperar o sentido profundo da sexualidade humana em toda a sua beleza, sua riqueza, é urgente, porque com a banalização a nossa juventude também entrou por caminhos perigosos. Então, você falar, por exemplo, de uma sexualidade conjugal bem vivida, a partir de uma sexualidade feminina construída, bem construída, uma sexualidade masculina bem construída, e depois eles, na conjugalidade, viverem isso, é um desafio que nós temos. Então, trabalhar a sexualidade não naquele velho sentido da repressão, mas no sentido de buscar o real sentido e o valor da sexualidade humana. Então, resgatar a sexualidade humana é resgatar o sentido profundo do ser humano, na sua capacidade de se colocar em relação, de se colocar a serviço, de se colocar aberto à participação comunitária. E aí, nesse caso, essa pessoa, também vocês trabalham muito com essa pessoa que depois ela consegue ver a família com outros olhos, eu imagino. Sim, com outros olhos. A família como acolhedora do ser humano, desde a gestação, então, como já comentamos, ao longo da vida. Nós estamos sentindo que as grandes mudanças acontecidas nesses últimos tempos, e principalmente a mudança da mulher, porque a mulher, ela, a partir da saída da condição doméstica para o mundo do trabalho, ela criou uma condição nova. Então, hoje se discute muito o momento da gestação e o momento da criança recém-nascida. Porque, às vezes, a gente fica muito entristecido ao sentir que um casal precisa, logo cedo, sair correndo com o bebê para largar num berçário, numa creche. Então, as civilizações que a mulher não pôde estar ao lado da criança nos primeiros
anos de vida, são civilizações que encontraram muitas dificuldades ao longo depois do caminho. E nós estamos vivendo uma civilização Estamos vivendo isso. Mas eu sinto com os casais jovens que eles estão encontrando muita dificuldade de fazer a conciliação da vida de casal, da vida de pai e de mãe e da vida de trabalhadores aí fora. Então sai o pai, sai a mãe e a criança fica aonde? Aí vai para a creche. Será que a creche é o ambiente adequado para fazer uma acolhida como uma criança precisa? Então são os questionamentos do momento atual. Né? Nós falamos aqui da pessoa do pai, da pessoa da mãe. A criança no ventre materno, doutor Agostinho, é uma pessoa? Sem dúvida. A partir do momento em que espermatozoide e óvulo se unem, formando a célula inicial, o embriãozinho, aí está uma pessoa. Jerome Lejeune, que foi o grande cientista que definiu a síndrome de Down, antigamente chamado mongolismo, né? A síndrome de Down foi ele que estudou, e ele é um dos pais da nova genética. Ele fez um desafio para que alguém provasse para ele que ali naquele embrião não está um ser humano, uma pessoa. Seria o quê, então? O quê? E ele fazia o desafio seguinte: o que precisa acrescentar além do alimento? Não se acrescenta um gene, um cromossoma, uma célula, nada. Então ali está todo o ser. Claro, ele vai ser alimentado a partir do sangue materno, depois, nascido, ele vai ser alimentado, mas ele vai apenas receber aquele condição de se desenvolver. Mas ele está feito. Como todos nós recebemos. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos no programa Sim a Vida com o doutor Agostinho. Estamos de volta para mais um bloco no programa Sim a Vida, aqui na TV Evangelizar. Lembrando que você pode ajudar essa obra de evangelização. Você pode saber melhor como ajudá-la pelo 3221-6060, código 41 aqui de Curitiba, ou www.padrereginaldomanzotti.org.br. Sobre o nosso programa Sim a Vida, se você quiser fazer um comentário, alguma coisa, o nosso e-mail simavida@evangelizarepreciso.com.br. E também pode entrar no site da Casa Provida Mãe Imaculada, www.casaprovidami.com.br. Estamos no programa de hoje conversando com o doutor Agostinho, que preside, está à frente do Sempaflam aqui em Curitiba. Doutor Agostinho, nós vamos ver um VT de um filme agora, um filme que denuncia a questão da indústria do aborto, e depois nós vamos comentar um pouquinho sobre ele. Já conversei com centenas de aborteiros e todos eles, sem exceção, disseram em dado momento: sou um assassino. Tony Laventino disse: sou pistoleiro. Eu sou pago por quem quiser matar o próprio filho. Eu já estive numa clínica de aborto dizendo às mulheres que aquilo era só coágulo, mas entrava no banheiro para conferir se todas as partes de um feto de quase 6 semanas estavam lá. Eles não são nada estúpidos. Sabem quando a vida começa e sabem que com o aborto liquidam com uma vida em qualquer fase. A maioria das mulheres não aceitaria matar seu filho se lhes fosse dito: isto é um ser humano, você tem o direito de matá-lo, mas ele é um ser humano cuja vida está sendo extinta. Muitas mulheres não fariam isso. Precisamos começar a usar palavras que sejam verdadeiras, em vez de usar eufemismo para encobrir as coisas. Produto da concepção. Bolsa de tecido. Irmão, você é uma bolsa de tecido. Eu mesmo sou uma bolsa de 113 quilos de tecido. Todo ser humano na face da Terra é uma bolsa de tecido. Mas isso levanta a questão. Vamos proteger essa bolsa de tecido ou vamos permitir que ela seja destruída indiscriminadamente? Muito bem, estivemos aí vendo um VT do filme Blood Money. Seria mais ou menos a tradução Dinheiro Sangrento.
Esse filme, doutor Agostinho, ele fala sobre essa indústria do aborto, no caso nos Estados Unidos, mas o que nós queremos agora com esse VT especificamente, um pouco da questão do médico, do profissional de saúde. A missão do médico, por excelência, é cuidar da vida. Sem dúvida. Cuidar da vida, protegê-la, promovê-la. E quando o ser humano é tomado pela doença, recuperar a saúde. Quer dizer, esse é o trabalho em que o médico se vocaciona, se compromete sob juramento. Então, realmente o problema do aborto é um problema questionador da ação médica, porque, inclusive, quando começou a se falar de que haveria programas oficiais, mesmo no Brasil, para oportunizar a mulher que ela pudesse buscar um aborto sobre condições higiênicas e não procurar o serviço clandestino, eu lembro que em grupo de médicos se questionou a incoerência. E na época tinham nascido alguns pequeninos seres prematuros e então numa sala os médicos fazendo o possível e o impossível para salvar aquelas pequeninas vidas que pesavam 800 gramas, 1 quilo, e na sala ao lado alguém praticando, eliminando um embriãozinho. Então, na época eu lembro que no hospital o pessoal disse, nossa, mas esse mundo está ficando louco. Porque nós aqui quase nos matando para salvar e ao lado alguém produzindo. Então, isso questiona o médico, porque ele não consegue trabalhar a ideia de eliminar a vida ou provocar uma doença. Quer dizer, isso contradiz todo o princípio médico. Infelizmente, mas isso não é só na área médica, todos os profissionais, porém há médicos que se põem a praticar o aborto. Sim, aí em busca de dinheiro, princípios morais vão todos deixados de lado, compromisso ético com a vida. E a gente sabe que estão por aí fazendo. E não só os médicos, né? Temos toda uma gama de profissionais de saúde. Profissionais que acabam se envolvendo. Nós vimos há pouco, acho que foi no Rio, que uma clínica, não só clandestina, mas médica mesmo, e a moça saiu da clínica e acabou falecendo. Quer dizer, eu acho o seguinte, que em princípio nós nos posicionamos contra qualquer situação que elimine a vida humana. Agora, que fazer, que acolhida vamos dar a essas mulheres que chegam no precipício de... Eu acho que nós devíamos fazer todo o empenho para evitar que elas chegassem nesse ponto. Então, eu acho, por exemplo, planejamento familiar bem conduzido seria digamos, um antídoto. Eu vi até numa cidade de interior, quando fomos trabalhar sobre o planejamento, que o pessoal tinha uma faixa, dizia assim, não gere hoje uma nova vida, você pensa em abortar amanhã. Uhum. Então, porque eram muito jovens, então chamava atenção, olha, não se brinca com a vida humana. Então, se você não tem condições de acolher essa vida, não gere, porque você gerou a vida, você é responsável por ela aqui e sabe toda a eternidade. Eu gostaria de voltar com o senhor rapidinho num ponto, questão do médico. Mas o médico que tem uma boa consciência, e graças a Deus a maioria dos médicos, ele tem essa prerrogativa da liberdade de consciência. Mas e, por exemplo, doutor Agostinho, não assusta, nos Estados Unidos, o presidente Obama, através do Obamacare, já começa a obrigar os médicos
a fazerem abortos, hospitais católicos a distribuírem pílulas do dia seguinte. Isso não é, de certo modo, assustador para os médicos? Aqui no Brasil, eu tenho a impressão que predomina a ideia da responsabilidade de consciência do médico. Eu não tenho conhecimento e acho que não vai acontecer aqui que um médico, se por questão de consciência se negar a praticar um aborto, ninguém o fará fazer. Não vai ter lei, não vai ter polícia, ninguém vai obrigar esse médico a praticar o aborto. Que Deus te ouça, doutor Agostinho. Doutor Agostinho trouxe aqui conosco também o DVD Planejamento Natural da Família. Onde nós podemos encontrá-lo? No Centro de Planejamento, ali, Praça Tiradentes, ao lado da Catedral, número 190, no 4º andar. Lá está à disposição. Esse foi feito para os jovens, para o movimento de juventude e para os noivos. Muito bem, você casal jovem, quer saber um pouco mais sobre o Semplaflan, quer conhecer um pouco mais sobre a paternidade responsável, entre em contato também pelo www.semplaflancuritiba.org.br. Doutor Agostinho, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Foi um prazer. Desculpem só que o vírus me tomou a garganta. Médicos também ficam gripados. Também ficamos. Recebemos vocês num próximo programa Sim a Vida, aqui na TV Evangelizar.